o INSS mudou as regras do empréstimo consignado e agora quem não tem biometria facial cadastrada pode ter uma nova alternativa de autorização à operação. Essa mudança interessa diretamente a aposentados e pensionistas que recebem benefício do INSS e estavam encontrando dificuldades para contratar ou fazer portabilidade no empréstimo consignado por não ter biometria cadastrada. Mas atenção, porque tem muita coisa nessa mudança que precisa ser explicada e eu vou explicar isso, fica até o final do vídeo. Não é correto dizer que a biometria acabou, porque ela não acabou, ela existe. Não é correto dizer que qualquer pessoa pode simplesmente pegar um empréstimo sem nenhuma validação. Vai ter segurança. E também não é correto pensar que porque existe uma nova possibilidade de contratação, o empréstimo passou a ser automaticamente vantajoso. Não é isso que eu estou dizendo. Então fica comigo até o final porque eu vou explicar o que mudou, quem pode utilizar essa nova alternativa, como funciona a validação, o que acontece com quem acabou de conseguir um benefício e, principalmente, os cuidados que você precisa tomar para não cair em golpes. E já aproveita para deixar o seu like, porque isso ajuda o vídeo a chegar a mais aposentados e pensionistas que precisam dessa informação. E se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, porque aqui as informações são corretíssimas. O que exatamente mudou? Vamos começar pelo principal. O INSS publicou novas regras para autorização de empréstimos e consignados. E uma das mudanças importantes envolve justamente quem não possui biometria facial disponível nas bases oficiais. Nessa situação, o segurado poderá utilizar uma alternativa de autentificação por meio da conta gov.br, com validação de dados bancários para autorizar determinadas operações de consignado. Veja bem o que eu estou dizendo, você não tem biometria facial, mas lá na conta gov.br você vai poder fazer essa autorização com a sua conta bancária. Então imagine uma pessoa que recebeu aposentadoria ou pensão e quer contratar um consignado. O sistema verifica se existe biometria disponível. Se houver a biometria, continua sendo utilizada, porque a biometria não terminou. Se não houver, existe uma nova possibilidade de validação. Isso é importante porque havia beneficiários que encontravam dificuldade justamente nessa etapa. Mas quero deixar uma coisa muito clara aqui. A biometria não acabou, ela existe. Ela continua sendo a primeira opção quando estiver disponível. A mudança criou uma alternativa para quem não possui biometria cadastrada nas bases utilizadas pelo sistema. E por que essa mudança é importante? Porque o consignado é uma modalidade de crédito que desconta as parcelas diretamente no benefício ou da folha de pagamento do beneficiário. E isso significa que estamos falando de algo que mexe diretamente com o dinheiro que o aposentado recebe todos os meses. Para algumas pessoas, o empréstimo pode ser utilizado para organizar uma emergência financeira, mas para outras pode virar uma dívida muito longa. E por isso eu quero fazer um alerta desde já. Ter margem disponível não significa que você precisa contratar um empréstimo. Só contrate se você precisar mesmo. Se o banco disser você tem margem disponível, isso significa apenas que existem possibilidade de contratação dentro das regras. Não significa que você deve contratar. Muita calma. Antes de aceitar, você precisa saber quanto vai receber, quanto vai pagar, qual é a taxa de juros, quantas parcelas terá e qual será o custo total.
Porque uma parcela aparentemente pequena pode se transformar em uma dívida de muitos anos. E quem acabou de conseguir aposentadoria, por exemplo? Essa é uma informação muito importante. Se você acabou de conseguir uma aposentadoria ou pensão, não significa que poderá imediatamente contratar um consignado. Existe uma regra de bloqueio para benefícios recém-concedidos. Em regra, o benefício fica bloqueado para empréstimo consignados durante os primeiros 90 dias. É mais ou menos isso, 90 dias. Então imagina, você recebeu a notícia de sua aposentadoria, que ela foi concedida. Está feliz da vida. E poucos dias depois recebe uma ligação dizendo: parabéns, sua aposentadoria saiu, podemos liberar um empréstimo para você. Olha bem, cuidado mesmo. Primeiro porque pode ser uma abordagem comercial, é ilegal, não pode acontecer isso. Segundo, porque o benefício recém-concedido possui regras específicas para contratação de consignado, no mínimo 90 dias. E terceiro, porque golpistas podem utilizar justamente essa informação para tentar enganar aposentados. E a margem do consignado? Outro ponto que chama muita atenção é a margem do consignado. A regulamentação prevê margem consignável que pode chegar a 40% do benefício conforme regras aplicáveis. Mas não confunda margem disponível com o dinheiro que você tem. Vamos imaginar que uma pessoa tem uma margem disponível. Ela recebe uma ligação. Você pode pegar, sei lá, 10 mil. A primeira pergunta que deve ser: quando o dinheiro cai? Né? É a primeira pergunta que deveria ser feita. Quanto eu vou pagar final? Porque o banco pode apresentar uma parcela que parece pequena, mas você precisa multiplicar essa parcela pelo número de meses. Se forem muitos anos, o custo total pode ser muito maior do que o valor que você recebeu. Tem que ter muito cuidado com esses empréstimos. Então, antes de contratar, faça as contas. E quantas parcelas pode ter? A nova regulamentação estabelece que o contrato de consignado pode ter até 108 parcelas mensais e sucessivas. São até 9 anos, olha o absurdo. Agora pensa comigo, 9 anos é muito tempo para você pegar um empréstimo. Durante esse período pode acontecer muitas coisas na vida de uma pessoa. O benefício pode mudar, as despesas podem aumentar, pode surgir uma emergência. Eu estou tentando ser ajudar o aposentado aqui. E aquela parcela que parecia pequena no início continuará sendo descontada. Por isso, não olhe somente para a parcela, olhe para o custo total da operação. E peça o contrato. Você tem que pedir o contrato. Leia, confira, peça para uma pessoa de sua confiança também acompanhar isso. Guarde o contrato. E se eu quiser fazer a portabilidade, que você pode fazer também. Também existe uma mudança importante para quem já tem um empréstimo. Vamos imaginar que você tenha um consignado em um banco, né? E depois encontra outra instituição oferecendo condições diferentes, melhores condições. Você pensa em transferir essa dívida de um banco para o outro. Isso é o chamado portabilidade, que é legal fazer isso. A nova regulamentação também estabelece procedimentos de autorização para essa operação de portabilidade. E aqui eu quero fazer outro alerta. Não faça a portabilidade simplesmente porque alguém ligou dizendo que conseguiu uma taxa maravilhosa. Cuidado! Antes de aceitar, confira se realmente existe vantagem.
Às vezes a pessoa pensa que está simplesmente trocando um banco por outro, mas acaba contratando uma nova operação ou assumindo condições que não compreendeu. Leia tudo antes de confirmar. E agora vem a parte mais importante que eu quero falar aqui, que é a dos golpes. Cuidado! Aposentado e pensionista, preste muita atenção. Tem muito golpista na internet. A nova regra não significa que você deve fornecer seus dados para qualquer pessoa. Se alguém ligar dizendo, sou do INSS, não acredito porque o INSS não liga assim, e pedir sua senha do gov.br, muito menos. Não forneça. Se pedir código que chegou no seu celular, não forneça. Porque daí já estão tentando te aplicar o golpe. Se pedir a senha bancária, não forneça para ninguém esse tipo de informação. Se mandar um link pelo WhatsApp dizendo que você precisa clicar para liberar o consignado, desconfie. Você precisa fazer a operação pelos canais oficiais do INSS ou lá no banco. E se não souber fazer sozinho, peça ajuda de sua extrema confiança. Mas nunca entregue suas credenciais de acesso para terceiros, porque uma coisa é você autorizar conscientemente um empréstimo. Outra coisa completamente diferente é alguém conseguir o acesso à sua conta e contratar alguma coisa em seu nome. Como você pode acompanhar seu consignado? Porque tem como acompanhar seu consignado também. Uma recomendação muito importante isso. Acompanhe regularmente o seu benefício pelo meu INSS. Confira ali, confira os empréstimos consignados vinculados ao benefício, se está tudo correto. Veja se existe algum contrato que você não reconhece ou algum desconto de alguma associação. Confira os valores descontados e se aparecer alguma operação que você não fez, procure imediatamente identificar a origem e tomar as providências cabíveis. Não espere vários meses para perceber que existe um desconto estranho na sua conta. Quanto antes você perceber, mais rápido poderá buscar uma solução. Então, vamos resumir o que eu passei aqui hoje, tá? Em primeiro lugar, eu falei o que mudou. Primeiro, quem não possui biometria disponível pode ter uma alternativa de autentificação utilizada o gov.br e validação de dados bancários conforme as novas regras. Segundo, a biometria continua sendo a primeira opção quando estiver disponível. Terceiro, o benefício recém-concedido continua em regra sujeito a bloqueio de até 90 dias para o consignado. Quarto, os contratos podem ter até 108 parcelas. É muito tempo, não faça isso. Quinto, a margem consignável pode chegar a 40% observado as regras aplicáveis. O sexto, existem regras específicas para portabilidade. Sétimo, você precisa ter muito cuidado com os golpes. Cuidado! Mas eu quero deixar uma coisa muito clara aqui. Essa mudança não significa agora todo aposentado deve fazer empréstimo. Não é isso que eu estou falando aqui. Eu até sou contra fazer esse tipo de empréstimo. Muito pelo contrário, o consignado é uma dívida. Pode ser útil em determinadas situações, mas precisa ser analisado com cuidado. Se você realmente precisa do dinheiro, compare as condições. Veja as taxas, veja o número de parcelas, veja o custo real desse empréstimo, quanto você vai pagar. E nunca aceite uma operação sem saber exatamente o que você está contratando. E eu quero saber agora a sua opinião. Você acha que essa nova possibilidade para quem não tem biometria vai facilitar a vida do aposentado? Até porque foi um pedido do aposentado e pensionista que fizesse isso. Ou você acha que pode aumentar o risco de endividamento? Comenta aqui embaixo, quero saber a sua opinião.
Deixe nos comentários, já se inscreva no canal, deixe seu like, isso é muito importante para nós criadores de vídeo, tá bom? Compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Um grande abraço, até o próximo vídeo, fique com Deus.